Fala, meu lindo! Oh, Jesus maravilhoso! Aleluia! Eu tenho uma palavra de Jesus para você, meu lindo. Tire agora todas as distrações. Eu quero que você tenha certeza, Deus está fazendo essa palavra chegar na hora certa, no momento certo, para falar com você. Quando Deus está com você, o que acontece? O que será que acontece quando nós temos a certeza que Deus está conosco? Fala pro irmão que está do teu lado e diz: o que acontece? Pergunta para ele: o que acontece quando você tem certeza que Deus está contigo? Eu não sei você, mas eu só quero uma certeza. Eu quero ter a certeza que Ele é comigo. Só isso e nada mais. Mas depende de mais alguma coisa? Não. Foi repreendido na última mensagem. E por falar em última mensagem, essa é a última mensagem da série Transformação. Muito obrigado, Rio Grande do Sul, pelo amor que vocês me receberam. Muito obrigado. Há um ano atrás, através da nossa associação, nós estávamos semeando tudo o que podíamos aqui. E hoje nós estamos colhendo do favor e da misericórdia com essa série extraordinária que vai mudar a vida de milhares de pessoas. Nesse lugar onde foi desolado, hoje está saindo uma palavra de esperança que vai alcançar o nosso país e fora do nosso país. Você crê nessa palavra? Você crê nessa novo tempo? Não é um novo tempo só nosso, é um novo tempo para o Rio Grande do Sul, é um novo tempo para o nosso país, no nome de Jesus. E para você que está aí assistindo, eu vou te pedir só um favor: curte o vídeo, comenta, compartilha, manda para todo mundo que você puder. E sobre a nossa associação, todas as informações que você precisa para ser parte estão aparecendo aqui para você, e nós contamos muito com a sua ajuda. Mas agora a gente vai para prioridade, a mensagem. E sobre a série que vai vir, fique em paz, ela já está sendo gerada, e até a próxima segunda-feira terá algo novo de Deus para você, como toda segunda e toda quinta às 5 horas da manhã. Vamos pro vídeo! Meu Deus! Os céus! Havia um homem que foi picado por uma cobra. E a cobra picou ele. E ele ficou indignado. Ele falou: cadê a cobra que me picou? E ele começou a revirar a floresta atrás da cobra que a picou e havia o picado. E ele não encontrava a cobra, e mesmo passando muito mal, ele dizia: por que eu? Por que comigo? Por que dessa vez? Eu sou um homem bom, eu sou um homem justo, por que essa cobra fez isso? E então ele achou a cobra. E quando ele achou a cobra, ele disse: cobra, sua bandida, por que você me picou, cobra? E a cobra disse: porque eu sou uma cobra. E o homem disse: mas por que eu? Porque você estava passando. Mas você sabe da minha história? Não, eu só fiz o que nasci para fazer. Mas você sabia quem eu sou? E a cobra disse: não, eu só fiz o que eu sei fazer. Só que enquanto o diálogo prosseguia, o homem foi ficando mal, perdendo as forças, e morreu na frente da cobra. E assim a gente começa a mensagem. Vai chegar uma hora que nós vamos ter que decidir o que a gente faz.
Se a gente corre para o médico ou a gente vai atrás da cobra para descobrir por que a gente. Tem um momento da vida que a gente precisa entender de fato, sabe, que a cobra não foi feita para conversar, mas para passar longe dela. Mas se por um acaso aconteceu, não é sobre ela mais, agora é o médico que você precisa. Quando nós estamos com Deus, nós não estamos livres das cobras. Quando nós estamos com Deus, nós não estamos livres dos problemas. Quando nós não estamos com Deus, aí sim é perigosíssimo. Mas com Deus, mesmo não estando livres, há sobre nós algo diferente. E é dentro disso que a gente vai caminhar. Obrigado, irmão, pelo apoio, que delícia. É dentro dessa expectativa. As cobras sempre existirão, mas aqueles que estão com o Senhor. Tá, eu vou para a Bíblia que a esperança é completa. Gênesis capítulo 26. E houve fome na terra, além da primeira fome que houve nos dias de Abraão. E Isaque foi a Abimeleque, rei dos filisteus, até Gerar. E o Senhor apareceu a ele e disse: não desças ao Egito, habita na terra que eu te direi, peregrina nesta terra, e eu serei contigo. Calma que agora que começa. E eu te abençoarei. Ai meu, isso, vamos combinar que eu falo e você recebe, pode ser? Então vamos lá. E eu serei contigo e te abençoarei, estarei com você, abençoarei a tua semente e darei a você todas as regiões, e farei a você o mesmo juramento que eu fiz para o teu pai Abraão. Amém. E Isaque habitou em Gerar. O que ele fez? Ele obedeceu. Mas o que Deus pediu para ele não fazia sentido. Deus não pediu para ele ir para a terra que havia comida. Deus pediu para que ele ficasse na terra que havia fome. Só que Deus fez a ele uma promessa: eu vou estar contigo, eu vou abençoar a tua semente, e eu vou renovar as promessas que fiz para o teu pai. Só 3 aleluia. Vamos de novo. Você pode ficar aqui, no mesmo lugar. Você não vai sair daqui, mas você não vai ficar sozinho aqui. Eu estarei contigo. Eu abençoarei a tua semente, e eu vou refazer todas as mesmas promessas que eu fiz para o teu pai. Mas eu preciso que você entenda que para ter tudo isso precisava uma coisa: obedeça. Eu vou estar com você, mas eu não vou estar com você se você for para o Egito. Eu vou estar com você se você ficar em Gerar. Você está entendendo? Deus está dizendo: eu vou ser tudo isso, mas eu só vou ser tudo isso se você me obedecer. Sabe qual que é o maior termômetro para saber se Deus está conosco? A nossa obediência. Quando obedecemos a direção de Deus, quando estamos debaixo da voz dEle, da palavra dEle, da presença dEle, então há uma esperança sobre nós. Eu estarei contigo, multiplicarei a tua semente, todas as promessas que eram para o seu pai estarão sobre você. Então a Bíblia diz: e Isaque habitou em Gerar. Só que aqui começa
o primeiro milagre. A Bíblia diz: e então Isaque semeou naquela terra. Veja, havia uma fome absurda naquele lugar. Havia uma crise. Eu estou poupando você de detalhes, como por exemplo, Isaque, com medo de perder Rebeca, falou que era irmã, mentiu como o pai também mentiu na época quando era Sara. Eu estou poupando você do que ele disse a Abimeleque, mas agora eu começo aonde ele faz a primeira semeadura. Lembra do começo do que Deus havia prometido para ele? Se você ficar aqui e não descer para o Egito, eu vou abençoar a tua semente. Então agora, vamos ver se Deus cumpre o que ele promete. Então Isaque semeou naquela terra e recebeu no mesmo ano 100 vezes mais. Ô irmão, peraí. Você planta uma semente, nasce 100 frutos. Que lógica é essa? Que lógica absurda é essa? Exatamente. Se Deus estiver com você, não importa o solo que você plantar, não importa a geografia que você estiver, se aonde você estiver, Deus te colocou e a semente é Ele que abençoar. Aonde você semear, você colherá 100 vezes mais. Meu Deus, eu pensei que nessas horas já teria gente pendurada no teto, porque eu já estaria pensando: Jesus, se o Senhor tem uma promessa viva dessa para quem te obedece, porque a semente floresce, então Jesus, antes de colocar a semente, eu quero saber se quem me deu foi o Senhor e se o lugar é o Senhor aonde o Senhor quer. Mas eu continuar no Isaque, porque o Isaque é uma aula atrás da outra. Porque aí você precisa entender, lembra, as cobras continuam existindo. Então vamos lá. E o homem se engrandeceu e foi adiante, e cresceu até ser muito grande, porque ele tinha posses de rebanhos e posses de gado e uma grande quantidade de servos, e os filisteus os invejaram. Você tem noção que agora o Isaque está vivendo a melhor fase da vida dele? Imagina, você planta uma semente, nasce 100 vezes mais. Esse homem não vai ficar pobre nunca. Esse homem está milionário, esse homem está prosperando. E aí alguém acha que quando nós estamos com Deus, a gente fica fora do radar do inimigo. Quando Deus está conosco, tudo aquilo que a gente coloca a mão prospera. Tudo que a gente coloca a mão começa a crescer. Tudo aquilo que a gente faz começa a acontecer e o nome de Jesus começa a ser glorificado. Aí você precisa saber, as cobras, os inimigos, os invejosos piram. Fala pro irmãozinho do lado, fala: os inimigos piram. Só que aí os inimigos, tadinhos, eles acham que o segredo do Isaque é os poços de Isaque. Então eu estou lendo, tá? Eu estou lendo, não estou pregando ainda não. Só lendo. E Abimeleque disse a Isaque: sai de nós, pois é muito mais poderoso do que a gente. E Isaque partiu dali e fez uma tenda e habitou naquele lugar. E cavou novamente poços de água que eles haviam cavado nos dias de Abraão seu pai, pois os filisteus os haviam fechado na morte de Abraão. E ele chamou o seu nome segundo o nome que os seus pais haviam chamado. E os servos de Isaque cavaram no vale e encontraram ali um poço de águas corrente. E os pastores de Gerar contenderam com os pastores de Isaque, dizendo: a água é nossa. E ele chamou o nome do poço de Ezeque, porque contenderam com ele. Vamos na lógica. Isaque obedeceu ao Senhor, plantou a semente multiplicou 100 vezes mais. Os inimigos pensaram que eram os poços, entulharam os poços. Então agora Isaque vai para outro lugar, cava um outro poço,
e o poço que ele cava tem água. Meu Deus do céu, vai vir. Jesus, me ajuda, Senhor, é a última mensagem. Não é possível a gente ficar nesse desânimo no final. O Isaac acabou de cavar mais um poço e tinha água. Meu Deus lindo, se você estiver no centro da vontade de Deus, aonde você plantar vai dar fruto. Se você estiver no centro da vontade de Deus, aonde você cavar vai ter água. Se você estiver no centro da vontade de Deus, os inimigos se levantarão, os invejosos tentarão parar todas as coisas, mas a vontade de Deus será inevitável. Aonde você colocar as mãos, o Senhor prosperará. Aonde você colocar a planta dos teus pés, o Senhor estará com você. E se Ele estiver com você, a semente, uma vai virar 100, e o poço que você cavar vai ter água, no nome de Jesus. Meu Deus! André, eu estou muito empolgado, eu acho, André. Eu estava pensando comigo, Jesus, eu só quero ter uma certeza. Eu quero que o Senhor esteja comigo. Porque olha a vida do Isaac. Aí o Isaac, coitado, abriu mais um poço, e os pastores falaram: a água é nossa, sai daqui. Calma. E eles cavaram outro poço, e deu água de novo. Não, meu Deus do céu. Calma, meu Deus lindo. Eu tô muito ansioso, tô nervoso. Oh Jesus, eu tô nervoso. Se as pessoas entendessem o preço, o valor que é obedecer a Deus, o valor que é estar no centro da vontade dEle, o inimigo não consegue parar, nada consegue deter, nada consegue, é o que a gente chama de imparável. O Isaac não adianta, não vão conseguir parar o Isaac. Aonde ele cava dá água, aonde ele semeia dá fruto, não tem como parar ele, porque o segredo dele é quem está com ele, o segredo é quem o governa. Porque vão olhar para mim e para você e vão dizer: mas como é que pode? No cenário de fome você está comendo. Como é que pode? Está todo mundo dizendo que está tudo ruim para empreender. Você abre um negócio e o negócio dá certo. Como é que pode? Está todo mundo querendo divorciar e você está querendo casar. Como é que pode? Irmão, vou te falar uma parada. Eu amo gente que vive no centro da vontade de Deus. Eu vou te falar uma parada, irmão. Se move na direção dessa galera, porque eles apontam o caminho do que Deus está fazendo diferente na geração, irmão. Vai atrás da galera que está voando. Vai atrás. O que eles estão fazendo? O segredo sempre é o mesmo. Estão obedecendo a Deus, cumprindo a sua palavra e seguindo os seus mandamentos. E eles estão indo embora, estão voando. Agora, quando você olha que alguém não vai, não adianta, nada acontece, pode ter certeza, não está no lugar certo, não está ouvindo a voz de Deus, não está obedecendo, está fora. Tem alguma coisa desajustada. Então você está dizendo, David, que quem está em Deus prospera de... Não, irmão, é porque a gente confundiu a vida toda que prosperidade é riqueza. Mas prosperidade é o conjunto de algo completo. Não tem falta de nada, nada quebrado, nada faltando, nada fora do lugar. Sabe? É a shalom de Deus, é aquilo que te preenche por inteiro. Eu vou te falar uma parada, meu lindo. Eu conheço gente que não tem uma casa maneira, mas é uma delícia estar na casa dessa pessoa, porque tem uma paz que está lá dentro. Há uma coisa tão gostosa. Você chega ruim, você sai bom, você sai melhor, você sai cheio do Espírito Santo. E alguém está dizendo: mas David, não era sobre riqueza? Quem foi que disse que era sobre riqueza, rapaz? Você entendeu errado. É que tem gente que enriquece na terra, mas o melhor é ficar rico no céu. Quem enriquece no céu governa sobre tudo na terra. Não tem nada melhor. Eu vou te falar uma parada. Quando nós entendemos isso, o que é da terra acontece de maneira natural. O que é da terra acontece de maneira orgânica. Quando você vê, você já está andando, talvez com o carro que você sonhou ou que nunca imaginou sonhar, já foi. Não tem mais graça não, lindo. Agora as coisas eternas são maravilhosas, porque elas não perdem a graça. O valor se renova, o brilho volta, é uma coisa maravilhosa.
eu sou apaixonado pelo Isaac, porque o Isaac, ele é a prova da resiliência. Cavou outro poço, Isaac. Vai para o Egito. Não, vou ficar onde Deus mandou. Vou cavar outro poço. E eles cavaram outro poço e contenderam por aquele também. E o chamou o nome dele de Sitna. Mas ele teve que sair dali de novo. Então agora ele partiu e cavou outro poço por aquele. Eles não contenderam. E chamou o nome de Reobote. E ele disse: pois agora o Senhor fez um lugar para nós, e nós iremos prosperar nessa terra. É que eu tenho uma boa notícia. Vai chegar uma hora que os inimigos não vão conseguir mais te alcançar. Vai chegar uma hora que os entulhadores de poços não vão achar mais os teus poços. Reobote significa lugar espaçoso. Deus vai levar você para um lugar aonde as cobras, os inimigos, os invejosos não vão te achar. E nesse lugar você vai dizer a mesma coisa que o Isaac disse: aqui nesse lugar nós iremos prosperar. Não há nada sendo inventado, é a Bíblia dizendo. Está aqui, ó, Gênesis, capítulo de número 26, versículo de número 22. Só que não acaba. Fala para o irmão do lado: não acaba. Quando você pensa que acabou, acabou de começar. Oh, Jesus. E ele foi dali para Berseba. E o Senhor apareceu a ele naquela noite e disse: eu sou o Deus de Abraão. Não temas, pois eu estou contigo, e te abençoarei e multiplicarei a tua semente por causa do meu servo Abraão. E então ele edificou um altar ali e invocou o nome do Senhor. Armou a sua tenda. E ali os servos de Isaac cavaram outro poço. E adivinha, tinha água. Mas o final é mais maneiro do que o começo. Reobote significa lugar espaçoso, mas Berseba significa o lugar aonde Deus renova a aliança. É aonde Deus lembra de tudo, de todas as coisas, de todas as etapas, e renova tudo aquilo que Ele já te prometeu. Veja, o que a gente leu no último versículo foi o que a gente leu no começo. Eu te abençoarei, multiplicarei a tua semente e farei os mesmos juramentos que fiz ao teu pai. As mesmas promessas, nenhuma delas caiu por terra. Isaac, tu continuou comigo, Isaac. Tu não me desobedeceu, tu não foi para o Egito, tu não contaminou o teu coração, tu continuou cavando novos poços, tu não ficou para discutir com as cobras, tu continuou seguindo em frente. Então, você chegou em Berseba agora. Aqui é um lugar de descanso, aqui é onde eu recompenso você pelas suas batalhas, aqui é onde eu renovo a minha palavra sobre você. Eu não mudo, eu não me arrependo, eu vou cumprir tudo aquilo que eu te prometi. Eu vou abençoar você, eu vou multiplicar a tua semente, eu serei contigo, e tudo aquilo que eu prometi ao teu pai, eu vou prometer e cumprir através de você. Aleluia. Ai, tenho culpa aqui, é tão bom. Porque tem que ter treta. Não tenho culpa, é só coisa boa.
Eu não tenho culpa que é tão bom, eu não tenho culpa. Não, você tem que pregar outra coisa. Não tenho culpa que isso aqui está aqui, ó. Eu não consigo dizer que não está. Como que eu finjo que isso aqui não existe, lindo? Se eu estiver com Ele e eu obedecer a sua palavra, eu vou viver igual. Essa promessa não é só para Isaac. Fala, essa promessa é para mim. Essa promessa é minha. Existe mais de 8.000 promessas na Bíblia. A gente não vive, sabe por quê? Porque a gente não entendeu o nosso lugar ainda. Nós somos filhos do Eterno. Senhor, eu quero a mesma coisa que o Senhor fez para Isaac. Meu filho é assim, irmão. Se eu dou uma coisa para um, eu tenho que dar para o outro. Eu tenho 3 filhos, irmão. Se eu saio e compro um picolé para um, Deus o livre, não vim 3 picolé na bolsa. Ou você acha que Deus tem filho preferido? Ou você acha que Deus gosta mais de você do que de mim, ou mais de mim do que de você? Você acha que Deus tem preferido, bebê? Senhor, se o Senhor fez por Isaac, calma, daí Deus vai dizer assim: faço. Obedece igual a Isaac. Quer viver o que Isaac viveu? Viva como Isaac viveu. Se eu digo que é para lá, vai para lá. Se eu digo que é para cá, vai para cá. Se eu digo que é para ficar, fica. Se eu dizer para ir, vai. Então eu estou assim. Então Jesus, qual que é o próximo passo? Porque a parada da semente fazer um virar 100, uma coisa que me interessou bastante. Esse negócio de onde cavar ter água me interessou bastante. Aí o Senhor vai dizer: a única coisa que eu quero de você não é a água que sai do poço, não é o fruto da tua semente, mas é o teu coração obedecendo a minha voz aonde eu te mandar. Eu estou lendo um livro essa semana, estou envaretado no livro, não estou conseguindo parar de ler. Sabe que tem algumas leituras que você faz, você fica em loop, você quer ver o final, aí você vai ficando intrigado e vai indo. E no livro ele fala sobre o poder da palavra falada, a parte que você incuba no seu coração, o sonho, mas quando você começa a declarar aquilo. E algumas coisas, algumas promessas, nós não acessamos porque nós não declaramos, nós não cremos que é para nós. Então a gente vive uma vida com poucas coisas. Eu estou falando de tá bom? Só para você não entender errado. Mas a gente se conforma com uma vida medíocre, onde o milagre não é parte. Mas a gente está lá, tem promessa para a gente. E eu aprendi que a palavra declarada é quando você traz à vida aquilo que ainda não existe. Quando você se posiciona por aquilo que você ainda nem viveu, mas você crê. Você crê, você crê, você crê. A mão, você crê que você vai colocar a mão e o Senhor vai estar com você e aquilo vai dar certo. Aí você crê que você vai se mover em direção da palavra e Deus vai trazer aquilo que você precisa para que a palavra dele se cumpra. E aí você começa a declarar, você começa a falar aquilo. E quando você vê, você está numa estação absurda da vida. E aí você descobre que dava para ter 100 frutos numa semente, que dava para viver 1 ano em 1 mês, que dava para ser livre emocionalmente, que você não precisava ser escravo de nada, que dava para você crer e ao mesmo tempo se mover em direção da palavra, que dava para você viver essa shalom de fato, tudo no lugar, nada quebrado, nada faltando, que dava para você viver isso. Agora, por que a gente não vive? Por que a gente não declara? Então hoje você vai fazer a declaração que atrai o coração de Deus para você. E essa declaração não é Deus eu quero, é Deus eu me entrego à tua vontade. Eu vou fazer 2 perguntas. Primeiro para você que nunca entregou a sua vida para Jesus. Você ainda é escravo de pecados, você ainda está longe dele. Mas hoje, atraído por uma propaganda boa, que
Se você estiver com Ele, você vai viver o melhor. Sim, você vai. E vão tentar dizer para você que não. Mas está na Bíblia, então eu não posso dizer que não está, né? Porque a Bíblia diz que no mundo vocês vão ter tentações, aflições, mas tem de bom ânimo. Eu venci o mundo. Sabe, Ele venceu. O peso que era para ser colocado sobre os nossos ombros, Ele levou sobre Ele na cruz do Calvário. Somos filhos, somos passageiros, mas tem uma vida aqui para glorificar o nome dEle, para ser vivido. Você não vai viver mais escravizado. Hoje você quebra esse ciclo. Hoje você entrega a sua vida para Ele. Deve o que isso implica: reconhecer que você é o pecador, que Jesus foi para a cruz para salvar. Arrependa-se. Esse é o convite do Evangelho. Não é plante a semente e colha 100 vezes mais, é se arrependa. Mas depois que você se arrepender, é Ele que vai te dizer: eu vou estar contigo, eu vou te abençoar. Aonde você plantar a semente vai nascer. Aonde você cavar poços, eu vou fazer da água. Irmão, mas eu não acredito, né? Então é só você. Eu vou viver debaixo dessa palavra. André, você quer viver isso aí? Eu quero viver isso aqui. Eu quero ter esse testemunho para os meus filhos. Filho do céu, aonde o pai coloca a mão, dá fruto. Aonde o pai cava, dá água. E aí o meu filho vai perguntar: por que, pai? Porque a gente está obedecendo a palavra dele. A gente está ouvindo a voz dele. A gente não está fugindo dele. Entendeu? Eu quero isso. Se você quer viver outra vida, aí você que escolhe. E tem uma outra pergunta: você já viveu algo parecido, mas se escondeu dele, foi embora, abandonou tudo, mas hoje você quer voltar. Minha pergunta para você é: se você quer voltar para Jesus, hoje é o dia para você voltar. Afinal de contas, não existe vida longe dele. Não existe. Não tem como viver longe dele. Então me desculpe me meter na sua vida, mas quem sabe seja hoje o dia de você tomar essa decisão. E eu vim aqui só para te perguntar: e aí, bora? Vamos viver uma vida nova? Vamos se arrepender de fato e deixar Jesus limpar o nosso coração para viver essa nova estação que Ele tem para nós? A gente acabou de começar 2025, menino. Bora, levanta, sacode a poeira e vamos viver o que Deus tem para nós. Nós não seremos escravos do pecado. Nós não seremos escravos emocionais. Nós seremos escravos da vontade perfeita do Senhor. E Ele é perfeito. A vontade dele é boa e agradável. Mas tudo começa com você decidindo. Se a sua resposta for sim, eu vou contar até 3. Você vai levantar no seu lugar. Assim, no seco, no seco. Pensa bem, é um convite para a morte. O Evangelho é: não vivo mais eu, mas Cristo vive em mim. As coisas velhas se passaram e eis que tudo se fez novo. Porque aquele que quiser vir após mim, negue-se a si mesmo, tome a sua cruz e então siga-me. Você quer viver isso? 1, 2, 3. Repita comigo: Senhor Jesus, eu reconheço que sou frágil e pecador. Perdoa os meus pecados, apaga o meu passado e escreve meu nome no livro da vida. Eu nunca mais serei o mesmo. A partir de hoje, eu sou propriedade única e exclusiva sua. Jesus, Tu és o meu único, legítimo e suficiente Salvador.